E aí, pessoal, tudo bem? Bom, não tem como não falar do Santos hoje, né? É óbvio que o vídeo de hoje é sobre o Santos, até porque fiz ontem do Palmeiras, classificando para a final da Libertadores, agora, óbvio, tinha que fazer sobre o outro clube brasileiro que acabou conseguindo a sua vaga, no caso o Santos. Passou o trator no Boca Juniors, né? Deu de 3-0 e olha, tinha futebol para mais, viu? O nível de futebol jogado pelo Santos foi até mais do que 3-0 de diferença. O Santos só não fez mais, até porque no segundo tempo dá aquela relaxada, fica administrando um pouco. O Boca, no final das contas, até tem uma ou outra chance de perigo. Nada que também ameaçasse a vitória do Santos ou que parecesse que fosse colocar o Boca de volta à partida, mas de qualquer forma, o Boca teve algumas chances lá, o João Paulo teve que fazer duas ótimas defesas, mas o Santos foi senhor da partida, sempre teve ela sob controle, fez um partidão em vários aspectos. E daí vem aquela coisa, qual que vai ser a avaliação? Você esperava o Santos na final da Libertadores quando começou o ano? Quase ninguém esperava, sendo honesto, pouca gente esperava. Ainda mais por toda a situação do Santos, tinha trocado de técnico, o técnico novo não tinha dado certo, o Gesualdo no caso, o time não pôde fazer contratação, teve no meio do ano o jogador indo embora por causa de corte de salário unilateral da diretoria, no caso na época da pandemia, teve jogador ameaçando ir embora, parecia que um monte de gente ia embora, no final das contas só 2 foram, né, o Eduardo Sacha e o Everson, teve todo um monte de confusão ali, né, então ninguém esperava. E daí o que acontece, qual que vem o comentário? O Cuca tá fazendo milagre com esse time, né? Então o Cuca tá fazendo milagre porque o Cuca tá fazendo com que esse time jogue bola e chegue à final. Acho que não é certo e não é justo usar esse termo. Não pelo Cuca, mas pelo Santos, não pelo clube Santos também, que fez tudo errado, mas pelos jogadores do Santos, né? O pessoal do Linha de Passe dessa quarta-feira estava até comentando, acho que foi o Jean Oddi que falou, né, lá na ESPN, que assim, é um caso raro de um time que chega à final da Libertadores e você não consegue ver um méritinho da diretoria em toda a trajetória do time, e olha aí, é verdade, né? Tá difícil, vai. Mas falar que o Cuca faz milagre, eu acho até um pouco desrespeitoso com os jogadores. Porque dá para dizer que, na verdade, este grupo, e aí somando comissão técnica e jogadores, fazem milagre. Aí eu concordo, aí é justo. Então não personalizar no Cuca. Por quê? O Cuca está fazendo um ótimo trabalho. Muito bom. Poderia ser melhor em algumas áreas, poderia. Eu acho que, por exemplo, até fiz um vídeo aqui criticando um pouco a postura do Santos em 2 jogos recentes no Campeonato Brasileiro. Acho que o Santos deveria ter continuado o Brasileiro com um pouco mais firme ali, sobretudo nos jogos ali no fim do ano, que não teriam implicação em desgaste para a Libertadores, que é obviamente a prioridade, tudo, né? Mas ele fez o time se juntou, o time que era um time completamente apático, burocrático, com o Gesualdo Ferreira, virou um time muito, muito dinâmico, né? Um time agressivo, um time que não prioriza a posse de bola, ao contrário muito do time do Sampaoli, que tinha muito mais posse de bola. Esse time não tem, esse time goleia o Grêmio tendo menos posse de bola, esse time ganha bem do Boca tendo menos 3-0, tendo menos posse de bola que o Boca. Por quê? Porque esse time é agressivo, ele pega a bola e vai pra cima com velocidade, tocando. Às vezes, quando tá um pouquinho, quando a coisa aperta, ele exagera um pouco nos cruzamentos algumas vezes, mas quando esse jogo está entrando, esse jogo ofensivo, o Santos vai para cima. O Santos ataca rápido, envolvente. 2 jogadores do lado que são muito habilidosos, muito insinuantes, muito agressivos, como o Marinho e o Soteldo. 2 jogadores que sabem preparar e sabem finalizar a jogada. O Caio Jorge entrou muito bem, um jogador que quando começou a jogar com mais frequência, claramente se tornou uma opção muito melhor para o ataque do Santos. O ataque do Santos ficou mais redondo ali com ele, né? Então o Cuca deu um jeito. Meio de campo, com jogadores de marcação, mas que sabem sair jogando, como o Sandri
e o Diego Pituca. Então o Santos tem um poder de marcação no meio de campo, mas sai jogando, tocando bola. Então isso também dá uma consistência ali de que o Santos sabe marcar também. Não é um time que tá todo mundo atacando ali e também na defesa é uma zona e faz o que quer. Não, time que sabe defender, até porque Luan Pérez e Veríssimo forma uma boa dupla de zaga. Pará tá jogando bem também na lateral direita. Então assim, é um time que tem proteção e quando precisa sair jogando tem um meio de campo para isso. O Alisson, que até é um volante um pouco mais rústico do ponto de vista técnico, mas tem jogado muito na marcação, também cresceu muito nessa reta final da Libertadores também. Então assim, o Cuca fez um ótimo trabalho montando esse time. Agora quando você fala que ele faz milagre, parece que o time é horroroso. Parece que o time é uma porcaria, só para não falar um palavrão, parece que o time é uma porcaria, e daí que ele pegou um monte de jogador porcaria, um catadão, e que ele foi lá e fez esse time jogar bem, porque ele fez jogadores que são horrorosos descobrirem novas funções, porque ele de alguma forma fez, sei lá, criou um sistema tático completamente inovador ali, que ninguém estava fazendo, então tá pegando todo mundo no pulo, né, tá enganando todo mundo, tá surpreendendo todo mundo. Então assim, nossa, fez um milagre. Não, esse time do Santos é bom, e acho que como um time de garotos, time sem investimento e com muitos garotos, a gente às vezes demora um pouco para perceber isso ou para aceitar mais de peito aberto, tá? Mas o Santos achou uma nova geração, é impressionante, o Santos é uma coisa impressionante, quando a coisa aperta, o Santos vai pega uma pá lá, cava um pouco mais lá na base quem tem, e sempre sai jogador, e daí vai, se a diretoria do Santos merece algum elogio, é por ainda manter esse trabalho de base do Santos, que é um negócio sensacional, como o Santos consegue não só achar jogador, mas consegue fazer com que esses jogadores subam para o time profissional sempre bem preparados para isso. Tá? Sem sentir muito, não vou falar que 100% dos casos, mas assim, com muita frequência, inclusive às vezes quando vem de baseada, inclusive acontece, ele teve a geração do Robinho e do Diego, teve a geração do Neymar e do Ganso, e teve a geração lá do Thiago Maia, Gabigol, sei lá o que acabou não levando título, não conquistando título, mas também veio jogador ali, então assim, agora vem mais uma, entendeu? O Diego Pituca nem até foi contratado fora, daí o olhar do Santos ter visto o jogador lá no Botafogo de Ribeirão, ganhando Série D do Brasileiro pelo Botafogo de Ribeirão, mas Sandri, muito bom, Lucas Braga tá jogando demais, o Caio Jorge, acabei de falar dele, Caio Jorge jogando muito, o Alisson tá jogando muito, então assim, será que isso é só um milagre do Cuca? Ou da comissão técnica? Não, acho que é um milagre coletivo do time, de todo mundo ali, de estar conseguindo manter esse nível dentro de um ambiente que é o ambiente do Clube Santos, que é uma bagunça generalizada, que tem impeachment de presidente, que tem salários atrasados, o Marinho fazendo uma live no vestiário depois da classificação contra o Boca, cobrando os salários do dirigente ali, na cara ali, entendeu? Fazendo piada que tem que contratar jogador, vai ter que comprar de vez o jogador, o companheiro lá de time. Então assim, o Clube Santos é uma bagunça, então é um milagre esse time estar na final, por mérito de todo esse grupo ali, né? Comissão técnica e jogadores. Não é só um milagre do Cuca, porque faz parecer que o Cuca pegou um time horroroso, e o time não é horroroso. A gente tem que entender que assim, ele teve que ir lá fuçar jogador. É que nem falar que o Leão fez um milagre com o time de 2002. Só que daí a gente vai ver que esse time de 2002 tinha o Diego e o Robinho, mas não era só o Diego e o Robinho. Tinha o Renato, tinha o Elano, tinha o Alex, zagueiro. Fora os jogadores mais rodados também, né, como o Fábio Costa, que foi importante na final, contra o Corinthians, tudo. Mas assim, pegando só os garotos ali, o Leão fez um trabalho espetacular, mas quando você fala que ele fez um milagre, parece que ele não pegou do nada ali, né? Um passe de mágica, um milagre, aconteceu. Não, os jogadores eram bons, entendeu? Ele soube trabalhar com esses jogadores, mas o mérito também é dos jogadores que souberam trabalhar e que na hora H entregaram, mesmo sendo muito jovens, pegando jogos de responsabilidade, pegando ali um São Paulo em quarta de final, um Grêmio em semifinal, um Corinthians em final, para um time que estava numa fila enorme, foi lá e fez o Santos ser campeão brasileiro.
brasileiro em 2002. Foi um milagre do Leão? Não, foi um trabalho espetacular do Leão e um trabalho espetacular dos jogadores, entendeu? Talvez você possa falar que aquele Santos foi um pouco um milagre, aquele time do Santos como um todo, eles fizeram um milagre, considerando que era um clube que estava quebrado naquele momento e por isso teve que recorrer a tantos garotos de uma vez só. Verdade, mas ali o milagre não é do técnico, o milagre também é dos jogadores que conseguiram responder à altura num ambiente improvável, né? Num ambiente em que eles estavam sendo exigidos num nível de competição muito mais alto do que eles tinham encarado até aquele momento, e a gente não pode exigir também que do nada o jogador vire um jogador pronto para encarar o Boca Juniors na Bombonera, né? Ou para ganhar do São Paulo no Morumbi, para citar o time de 2002. Né? Então, dizer que o Santos faz milagre com o Cuca é parecer que a gente continuar não querendo admitir que o time é bom, e o time é bom. Esses jogadores são bons. Eu não estou querendo dizer que o Caio Jorge é o novo era o Alberto, mas sei lá, o atacante de 2002 já era até um dos mais veteranos ali. Mas que o Caio Jorge é o novo Neymar, que o Sandri é o novo Diego, que sei lá quem é o novo Alex, que eu não tô que o Alisson é o novo Renato, não tô querendo dizer isso, tá? Não é isso, mas eles são bons jogadores. Eles têm recursos, eles têm talento, entendeu? Eles podem não virar no futuro da carreira, podem não virar, acontece. Aliás, é até provável que muitos desses jogadores estão aparecendo muito bem, que alguns deles não virem. Como, sei lá, o Paulo Almeida naquele Santos, que era inclusive o capitão daquele Santos, não virou tanto. Vai pro Benfica, não dá muito certo, sei lá o quê. Não virou. Um grande jogador. O Alex virou. O Diego virou, o Robinho virou, né? O Renato, o Elano. O Paulo Almeida, que fazia parte daquele time, inclusive era o capitão, não virou. Acontece. Não é todo mundo que vai virar. Então não estou falando que todo mundo desse Santos vai virar, mas é um bom time sim. São bons jogadores. A gente não conhecia até outro dia, não estava acostumado com o nome deles, são muito jovens, então você olha a escalação do Santos, para muita gente é meio estranho, quem não acompanha os jogos do Santos sempre, não fica vendo a escalação, de repente bate a escalação do Santos ali, você ficou meses ali sem acompanhar o jogo do Santos, aí você de repente resolve acompanhar o jogo do Santos, porque o Santos está na Libertadores, na semifinal, você pega a escalação, você vê, Lucas Braga, quem é esse cara? Nossa, Caio Jorge, acho que outro dia eu vi um VT ali de gols que ele tinha feito um gol assim, aí você vai ficar, Sandri, quem é esse cara? Sandri nunca ouvi falar, e daí você vai ficar pensando, nossa, é um time de monte de Zé Ninguém e o Cuca tá fazendo milagre. Não é bem assim, são bons jogadores, entendeu? Então o Cuca tá fazendo um ótimo trabalho, acho que fazer um milagre, acho que é um pouco de desrespeito a esse time. Esse time também tem respondido, ao mesmo tempo que o Cuca tem o mérito de ter montado esse time, ter criado esse estilo, e um estilo que no final das contas lembra um pouco, em princípio, não dão tanta informação tática, tá? Aquela informação tática era bem diferente, tá? Mas em relação a estilo, a princípio de jogo, a filosofia de jogo, a ideia de jogo básica, o Botafogo do Cuca, que era o carrossel do alvinegro lá do Cuca na década de 2000, em 2008, que era um time que rodava muito, um time muito ofensivo, né, muito agressivo, em que os jogadores até rodavam muito de posição. O Dodô era o principal jogador daquela equipe, e era um time que às vezes até exagerava um pouco nisso, se descuidava atrás, mas era o Cuca se mostrando como um técnico ofensivo, técnico de um jogo agressivo, um técnico corajoso, ousado. Depois o próprio Cuca vai abandonando um pouco essa ideia, mas esse Santos o Cuca vai abandonando aos poucos também, porque ele tem uns trabalhos em que ele resolve montar times muito mais defensivos, muito mais conservadores, de repente ele resolve montar times muito mais ousados também, e em outros momentos ele tem até um trabalho no Santos. A primeira passagem dele no Santos foi horrorosa, porque ele resolvia mexer demais no time, tava ousado demais, ele mexia no time toda hora, o time ficava confusão, nada dava certo, né? E daí o jogador acusava ele de treinar de um jeito e depois jogava de outro, treinava a semana inteira de um jeito, na hora de escalar, escalava outro, essas coisas. O Cuca voltou, né, para ter esse princípio do jogo ofensivo, do jogo agressivo, do jogo corajoso, né? Então o Cuca tem muito mérito nisso, mas ele está tendo jogadores que estão respondendo a isso, e esses jogadores também têm mérito. Então, assim, o milagre acho que é coletivo, em relação ao que
a direção do Santos entregou para ele, né, eles nesse trabalho. Ou não entregou, porque não entregou nem dinheiro, né, nem pagou salários. Né. Agora, dizer que é um milagre só do Cuca, parece que ele tá pegando um time horroroso ali, um time cheio de jogador porcaria, e foi lá, nossa, tá chegando, nossa, que milagre o Cuca fez ali com isso. Não, milagre também dos jogadores, porque no final das contas, o Cuca tem muito mais a vida feita, por exemplo, do que muitos daqueles jogadores. Então, considerando que o Santos eventualmente não esteja pagando salário de ninguém, ou de quase ninguém ali, o Cuca tende a sentir menos isso do que muitos jogadores daquele elenco do Santos, que não tem a vida feita e que talvez passe aperto por não ter salário. E mesmo assim não está perdendo concentração, não está perdendo motivação, não está perdendo intensidade, foco no trabalho, sobretudo quando é jogo da Libertadores. Então o milagre é de todos. Tá? É um milagre do futebol do Santos, não um milagre do Cuca. Porque esse time do Santos é bom, e acho que a gente precisa entender um pouco mais isso, que o time é bom, os jogadores são bons. Muitos jogadores eram completamente desconhecidos há pouco tempo, mas eles são bons. Mesmo o Marinho, que é um jogador mais rodado e que nunca teve um futebol como ele está jogando nessa temporada de 2020, né? Ele nunca jogou esse futebol. Mas o Marinho jogou muita bola também. É porque às vezes as pessoas também esquecem, não acompanham tanto cuidado. O Marinho tá jogando bola no Ceará, e inclusive assim, ele vai pro Cruzeiro porque tá jogando bola no Ceará. Né? Então o Cruzeiro viu ali, o cara tá aparecendo bem ali, já não é tão novinho, mas estava jogando muita bola e o Cruzeiro foi lá e levou. Tanto que assim, ele até fica muito conhecido lá pro Sabianão, né, na entrevista. Foi um jogo que ele tinha arrebentado. E, inclusive ele vai pro Cruzeiro pouco depois daquilo. Né? Depois ele vai pro Vitória e ele foi um dos responsáveis principais por salvar o Vitória de um rebaixamento. Né? Ele jogando demais, decidindo jogos, chamando responsabilidade, salvou o Vitória ali com um time fraco do Vitória. Inclusive o Vitória vale um vídeo aí, que o Vitória tá feia a coisa, depois a gente fala do Vitória. Mas ele salva o Vitória, né, de um rebaixamento, decidindo vários jogos importantes na reta final. Vai pro Grêmio, não dá certo, mas ele mostrou em alguns momentos que era um jogador com talento. No Santos, ele teve uma continuidade. Ele teve um ambiente favorável, ele teve um time que jogava no esquema tático favorável, e ele voltou a jogar esse grande futebol. E deu até uns passos adiante. E ele mesmo admitiu, já que o tempo que ele esteve com o São Paulo, ele também fez com que ele abrisse a mente até em outras questões do jogo jogado ali, que ele começou a ver melhor, e isso até melhorou o jogo dele, né? Mas, então até explica também porque o Marinho começou no Santos, ele até deu um passo adiante, mas ele já era um jogador com recursos. Eu admito que eu não esperava que ele fosse em algum momento jogar a bola que ele tem jogado nessa temporada de 2020. Mas, assim, também não era um jogador tosquíssimo ali, né? Nossa, que jogador horroroso. Era um jogador que, em determinados momentos, já tinha mostrado um talento, potencial, inclusive capacidade de chamar o jogo para ele. Tá? Até pela personalidade dele, então a mídia gosta muito dele. Então, de qualquer forma, as atenções ficam sempre girando muito em torno dele. Aquela coisa, né? Quando você vai jogar um time do Nordeste, por exemplo, como o Ceará, o Vitória, onde ele jogava, muitas vezes assim, a imprensa do Sul-Sudeste nem conhece os jogadores direito. O Marinho eles conheciam. Então o Marinho até ficava mais exposto quando tá jogando, né? Porque o Marinho, o cara que deu entrevista naquele dia, falando assim, assado, sei lá o quê, né? Então daí o pessoal ficava acompanhando. Então o Marinho até acabava tendo um nível de cobrança, de observação em cima dele grande. E respondeu: Soteldo já tava jogando muito no ano passado, inclusive no ano passado, 2019, né? Do ano retrasado. E inclusive, ele estava jogando mais do que está jogando nessa temporada, né? Então, assim, não é um milagre, entendeu? Não é um milagre que, de repente, nossa, o Cuca tá fazendo esse trabalho espetacular, por estar conseguindo comandar esse grupo, por ter achado um time que o Gesualdo não achou, por ter achado achado uma forma de jogar agressiva, que aproveita bem as características dos jogadores, né? Aproveita bem que encontrou ali jogadores de meio de campo que conseguiram montar um meio de campo consistente, mas que dá saída de bola, uma saída de bola que se encaixa bem com o que os jogadores que de frente podem oferecer, um centroavante que se desloca bastante, que é mais rápido, dois jogadores de lado muito insinuantes. Então ele soube montar esse time, mérito, soube manter um ambiente ali também para manter os jogadores focados, tudo concentrados, não sentirem peso de responsabilidade, também mérito, mas tem mérito dos jogadores também, porque eles estão respondendo a isso. O técnico podia ser o melhor técnico do universo, o melhor motivador do universo. Se o jogador de 18 anos não entrega num jogo de mata-mata de Libertadores contra o Grêmio, contra o Boca, você não pode culpar esse jogador. Né? E os jogadores estão entregando, não é só por causa do técnico, é por causa deles também. Esse time do Santos
Santos é bom, tem bons jogadores, então assim, se é um milagre de todo mundo que tá ali no gramado, tanto os que estão nas 4 linhas, quanto o pessoal que tá ali na beira do gramado ali, comandando ali, né, naqueles quadradinhos ali, né, com a linha intermitente ali, tá? Subiu pra tribuna, não tem ninguém. Se subiu pra tribuna, não tem ninguém. Mas assim, o milagre é desse pessoal todo, tá? Não é só do Cuca, porque o time é bom. E a gente não pode ficar só achando assim que, nossa, um time horroroso chegou lá, caiu do céu meio sem querer, assim. Não, o time é bom e tá jogando e cresceu demais na hora final, na hora decisiva, é essa hora que você vê quem são os caras que você começa a apostar mais, né? Mas é isso. Se você gostou do vídeo, dá joinha, não gostou, não. Se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação. Escreve aqui embaixo o que vocês acham, tá bom?